Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. A gente vai estar trazendo hoje um vídeo relacionado a questões de raciocínio lógico. Eu já trouxe um vídeo anteriormente falando sobre a parte de tabela-verdade no raciocínio lógico. E hoje eu trouxe para vocês 10 questões sobre raciocínio lógico voltados à negação das proposições e também à equivalência dessas proposições. Fique comigo até o final que vocês vão pegar questões muito importantes para que vocês venham se preparar bem para a prova. A primeira questão que eu vou trazer para vocês é essa daqui. Ela vai dizer o seguinte: a negação da proposição João é médico e Maria é dentista é João não é médico ou Maria não é dentista. Aqui nós vamos ter essa questão como certa e por que ela vai ser certa. Vamos lá. Para que eu venha negar uma conjunção, né? A gente tem nessa primeira proposição João é médico e Maria é dentista. O nosso e ele é uma conjunção. Para que eu venha negar a conjunção, eu preciso trocar o e por ou, que é o nosso outro conectivo da disjunção. E eu vou negar a primeira proposição e a segunda proposição também. E a gente vai negar a primeira proposição e a segunda proposição também. A primeira proposição, João é médico. Logo, quando eu vou negar, eu coloco João não é médico, como está aqui. E a segunda proposição diz Maria é dentista. Para que eu venha negar, eu tenho que colocar aqui o não, negando Maria não é dentista. E trocar o e pelo ou. Trocar a conjunção pela minha disjunção. O símbolo da disjunção é o Vzinho para cima e o da conjunção é o Vzinho para baixo. A gente vai ter essa diferença. Por isso que essa negação está correta. Eu neguei as duas proposições e eu troquei o e por ou. Na segunda questão a gente vai ter uma negação semelhante. A segunda questão diz o seguinte: a negação da proposição Carlos estuda ou Bruno trabalha é a seguinte: Carlos não estuda e Bruno não trabalha. Aqui a gente vai ter o nosso conectivo é a disjunção, é o ou. Vou colocar aqui a disjunção. Ele tem como conectivo o símbolozinho o V para cima, né? E a gente vai ter o seguinte: na segunda proposição, a gente vai ter o e. Quando eu vou negar a disjunção, eu preciso trocar a disjunção pela conjunção. E a conjunção é o meu e. Ou no símbolozinho o V virado para baixo. E quando eu vou negar também a disjunção, eu preciso negar a primeira proposição e preciso negar a segunda proposição simples que fazem parte, né? Carlos estuda, ela vai virar Carlos não estuda. Bruno trabalha, vai virar Bruno não trabalha. E o ou vai ser colocado no lugar dele o e. Logo, essa negação está correta. Daqui a segunda questão está certa. Na terceira questão, a gente vai ter a negação de uma proposição também. E aqui ele vai dizer o seguinte: a negação da proposição se Pedro viajar, então Ana ficará feliz. Pedro não viajará ou Ana não ficará feliz. Aqui o que a gente tem? Primeira coisa a se analisar, a gente vai ter o conectivo da condicional, que é o se então. Para que eu venha negar a condicional, eu preciso fazer a seguinte coisa. Eu preciso negar, vou botar assim, negar a segunda proposição e eu vou trocar o condicional pela minha conjunção, né? Eu vou negar a segunda proposição e eu vou trocar o se então pelo meu e, né? Pelo e ou pela conjunção. Aqui a gente vai fazer essa troca. Na proposição que vai ser proposta, né, para essa negação, ele está dizendo o quê? Pedro não viajará ou Ana não ficará feliz. Aqui a gente até tem a segunda proposição negada, que é Ana não ficará feliz.
Porém, a gente tem a troca da condicional por uma disjunção, que é o ou. E nós temos também a negação da primeira proposição. Logo, essa negação aqui está errada, né? Por quê? Porque ao invés de trocar o condicional pela conjunção, pelo e, eu troco se então pelo i, aí estaria correto. Mas nessa questão ele trocou se então pelo ou. Dessa forma está errado. Se a gente trocar também, e na verdade se a gente negar a primeira proposição, vai estar errada também. Por quê? Porque na condicional a gente só vai ter como um valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vou colocar aqui para vocês a tabela verdade da condicional. Ó, VV, FF, VF, VV, VF. O valor lógico da minha condicional, né, do se então, que é esse tracinho aqui, ele vai ser o seguinte: se as duas forem verdadeiras, será verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então será falso. Mas, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeiro, será verdadeiro. E se as duas forem falsas, também será verdadeiro. Logo, eu tenho que transformar na proposição que será falsa, negando somente a segunda. Por isso que essa questão está errada. Eu vou marcar aqui e a gente vai partir para a próxima. A quarta questão, ela diz o seguinte: a negação da proposição. Vamos lá. Se chover, então o jogo será cancelado. Vamos lá. Para que eu venha negar essa condicional, a gente já dá para perceber que temos a condicional, né? É o se então. Para negar essa condicional, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai trocar o se então. Nós vamos trocar pelo e e nós vamos negar a segunda proposição. Ou seja, se chover, então o jogo será cancelado. Quando eu for trocar pelo se então, ela vai ficar se chover, choverá no caso, como está escrito aqui, e, ou seja, o e ele foi colocado aqui no lugar da condicional. O jogo não será cancelado, ou seja, eu neguei a segunda proposição. Se eu neguei a segunda proposição e eu troquei o se então pela conjunção, então está correto. Logo, essa questão está certa. Partindo para a quinta questão, a gente vai ter a negação da proposição. João é professor ou Ana não é aluna. João não é professor ou Ana não é aluna. Ele vai dizer que a negação dessa proposição é a seguinte: João é professor e Ana é aluna. A gente vai ter aqui, basicamente, o contrário do que a gente fez, se eu não me engano, na primeira questão. Porque a primeira questão ela era uma conjunção para negar essa conjunção. E aqui ele está fazendo o contrário. Ele nos traz uma proposição, o ou e a segunda proposição. Quando eu vou negar a disjunção, que é o ou, eu preciso trocar ele pelo e. Se eu trocar o ou pelo e, aí eu vou fazer a minha negação. E eu também tenho que negar a primeira e a segunda proposição. Então, para negar o ou, eu preciso negar a primeira e eu preciso negar a segunda proposição e trocar o ou pelo e. Vou colocar assim porque dá para vocês entenderem que o ele vai ficar no meio. Vamos lá. João não é professor. Para eu negar essa proposição, ele vai ficar João é professor, que nem está aqui embaixo. O ou eu vou trocar pelo e, que a gente tem aqui embaixo. Ana não é aluna. Para eu negar essa conjunção, né, para eu negar essa proposição, a gente vai tirar esse não. Né? Se eu estou dizendo que Ana não é aluna, logo Ana é aluna, né, para que eu venha negar ela. Da mesma forma que está aqui. Dessa forma, a gente dá para entender que essa questão ela está correta. Por quê? Porque eu neguei a primeira proposição, neguei a segunda proposição e troquei o ou por e. Certo? Daqui, a gente vem para a sexta questão. A sexta questão ela vai dizer o seguinte: a proposição se eu estudo, então eu passo, é logicamente equivalente a se eu não passo, então eu não estudei. Para que eu venha
identificar se essa equivalência está correta, o que a gente precisa fazer primeiro? Aqui a gente consegue ver que nós temos uma condicional. Como eu sei que é a equivalência de uma condicional? A primeira coisa que nós devemos fazer, né, para encontrar a equivalência de uma condicional é: a condicional ela tem duas equivalências. A primeira equivalência ela vai se dar a partir de quê? A gente vai inverter a ordem e negar as duas proposições. E aqui a gente vai ter também a segunda forma de a gente ter a equivalência da condicional. A segunda forma que a gente vai ter é negar o começo, ou seja, negar a primeira proposição e manter o final, né? Manter a segunda proposição. E também a gente vai trocar a condicional pelo ou. Ou seja, enquanto que no primeiro método a gente vai inverter a ordem e negar as duas proposições, no segundo método a gente vai negar a primeira proposição, manter a segunda e trocar por ou. Vamos ver em qual dessas duas se encaixa essa questão. Ele está dizendo: se eu estudo, então eu passo, é logicamente equivalente a se eu não estudo, se eu não passo, então eu não estudei. Ele fez o que aqui? Ele inverteu a ordem, né? Ele inverteu a ordem, passar e estudar, e ele negou as duas proposições. Ele disse: então eu passo, aí se eu não passo, neguei, então eu não estudei. Ele estava dizendo: se eu estudo, eu não estudei. Logo, ele negou a primeira e a segunda proposição e ele inverteu a ordem. Logo, daqui eu sei que essa questão está correta, essa equivalência está correta, né? Porque ele atendeu ao primeiro método. Vamos seguir para a questão 7. A questão 7 ele vai dizer o seguinte: a proposição se Pedro corre, então ele chega a tempo é equivalente a Pedro não corre ou ele chega a tempo. É o que a gente tinha visto. Vamos lá. A gente vê que é uma condicional. Para que a gente venha conhecer a equivalência da condicional, a gente tem que olhar para essas duas regrinhas. Ou eu inverto a ordem e nego as duas proposições, ou eu nego a primeira, mantenho a segunda e troco por ou. Aqui o que é que ele fez? Ele negou a primeira, aqui o não. Se Pedro corre, aí ele botou Pedro não corre. Eu neguei a primeira proposição. Manteve a segunda, ele chega a tempo, tá vendo? E ele trocou o sim então por ou. Logo, ele atende ao segundo critério para a equivalência da condicional. Logo, essa sétima questão também está correta. Daqui nós vamos para a oitava questão. A questão 8 ele diz o seguinte: a proposição se Maria estuda, então ela é aprovada é equivalente a Maria é aprovada ou ela não estuda. Vamos lá para a gente ver se está de acordo com os critérios. Só colocando novamente os critérios aqui. O primeiro é inverter a ordem e negar as duas proposições. E o segundo método é negar a primeira, manter a segunda e trocar por ou. Vamos ver em qual dessas duas se encaixa, se ela se encaixa. Ele diz: se Maria estuda, então ela é aprovada. É equivalente a Maria é aprovada ou ela não estuda. Daqui a gente percebe que ele não inverteu a ordem. No caso, ele inverteu a ordem, né? Maria estuda, foi para cá, e ela é aprovada, foi para cá. Beleza, ele inverteu a ordem. Porém, ele não negou as duas proposições. Ele negou Maria estuda, colocando ela não estuda, e ele manteve a segunda proposição, colocando Maria é aprovada. Daqui a gente percebe que o primeiro critério não foi atendido. Vamos olhar para o segundo critério. Ele diz que
O segundo critério, ele fala que tem que negar a primeira, manter a segunda e trocar por ou. Ou seja, eu não inverto as proposições. Aqui ele inverteu e ele negou a primeira, né, que antes era a primeira, e inverteu. E trocou por ou. O trocar por ou está correto. O inverter só estaria correto se ele negasse as duas. Como ficaria correto essa questão? Né? Aqui a gente já percebe que ela está errada, né? Porque ela não atende a nenhum desses critérios, né? Daqui. Só tem esses dois critérios para ter a equivalência da condicional. Como ficaria correto aqui? No primeiro critério, vou colocar assim, ele inverte a ordem e nega as duas proposições. Ficaria: se ela é aprovada, se ela não é aprovada, então Maria não estuda. Ou seja, eu neguei as duas proposições e eu inverti a ordem. Também poderia ser: se Maria não é aprovada, então ela não estuda. A questão da nomenclatura aqui, como está relacionando a mesma pessoa, não faz diferença. E o segundo método, o segundo tipo, né, que eu poderia ter a equivalência dessa proposição, seria a seguinte forma: Maria, ele está dizendo, né? Se Maria estuda, então ela é aprovada. Eu teria que negar a primeira e manter a segunda. Vamos lá. Se Maria estuda, vamos botar Maria não estuda. Mantenho a segunda e troco por ou. Ou ela é aprovada. Ou seja, Maria não estuda, eu neguei a primeira, como diz aqui, troquei por ou e mantive a segunda proposição. Ela é aprovada. Dessas duas formas estaria correto, mas essa questão aqui, ela está errada. Vamos para a questão 9. Diz o seguinte: a proposição se João trabalha, então ele recebe salário é equivalente a João não recebe salário ou ele trabalha. Aqui a gente vai ter, primeiramente, uma proposição que é uma condicional, né? Já dá para perceber isso. E para a gente ter a equivalência dessa proposição, né, dessa condicional, é das duas formas que a gente acabou de ver. Né? Vamos voltar aqui. Eu inverto a ordem e nego as duas proposições, ou nego a primeira e mantenho a segunda e troco por ou. Vamos ver se se encaixa em um desses critérios. O primeiro é negar as duas e inverter a ordem, né? Inverter a ordem e negar as duas. Se João trabalha, então ele recebe salário. Como é que ficaria? Se João não recebe salário, então ele não trabalha. Ou seja, aqui está dizendo, eu estou fazendo o seguinte, eu estou negando as duas proposições e eu estou trocando, invertendo as posições. João não recebe salário ou ele trabalha. Logo, ele não está de acordo com esse primeiro critério. O segundo critério é o seguinte: mantenho a primeira, ou nego a primeira, mantenho a segunda e troco por ou. Se eu mantiver a primeira, vai ficar João. Se eu negar a primeira, no caso, vai ficar João não trabalha. Eu vou trocar pelo ou, e mantenho a segunda. João não trabalha ou ele recebe salário. Eu neguei a primeira, troquei por ou e mantive a segunda. João não recebe salário, ele negou a segunda e inverteu, ou ele trabalha. Aqui está correto por quê? Porque ele inverte, ele troca por ou e ele manteve a primeira. Ele fez uma baguncinha aqui, ou seja, não está nem de acordo com o primeiro critério, nem de acordo com o segundo critério. Logo, essa questão está errada também. A última questão é a seguinte: a proposição se eu treino, então melhoro, é equivalente a eu não melhoro se eu não treinar. Como a gente tinha visto, nós temos aqui uma condicional, e o primeiro critério é inverter
Vou colocar aqui de novo para fixar. Inverter a ordem e negar as duas. E o segundo critério é negar a primeira, manter a segunda e trocar por ou. Ou seja, eu vou ter que analisar de acordo com esses dois critérios. Inverter a ordem e negar as duas. Se eu treino, então eu melhoro, pode ser equivalente, vamos lá, eu inverto a ordem e nego as duas, ficaria se eu melhoro, no caso, se eu não melhoro, então perceba que eu não troco a condicional nesse primeiro critério. Eu mantenho a condicional. O que eu faço é trocar e inverter a ordem das proposições. Então, eu não treino. Neguei as duas e inverti a ordem. Esse seria o primeiro critério. Eu não melhoro se eu não treinar. Não atendeu ao primeiro critério. Vamos olhar para o segundo. O segundo diz negar a primeira e manter a segunda e trocar por ou. Se eu treino, então o melhor vai ficar. Eu nego a primeira proposição. Eu não treino. Ou, troquei por ou, mantenho a segunda. Eu não treino ou eu melhoro. Ou seja, a gente percebe que ele negou, ele inverteu a ordem, trocou, ele manteve, o se então. No caso, está de acordo com o primeiro critério, que ele inverteu a ordem e ele trocou, na verdade ele manteve o se então, eu não melhoro se eu não treinar. Ele manteve e ele negou as duas proposições. Teve um errozinho aqui. Está de acordo com o primeiro critério, que ele inverte a ordem e nega as duas proposições. O melhoro estava aqui, ele colocou primeiro. E o treino estava aqui, e ele colocou em segundo. E negou. Eu melhoro, ele colocou eu não melhoro. E eu treino como eu não treinar. E ele, se eu treino, então eu melhoro. Eu poderia colocar, se eu não melhoro, então eu não treino. Isso significa aqui que ele fez essa troca, essa inversão. Logo, a 10ª questão está correta. E aqui a gente finaliza. Vou trazer mais questões para vocês também nos próximos vídeos sobre o restante da parte de raciocínio lógico, que é importante para vocês revisarem. Acompanhem, se inscrevam e qualquer coisa comentem também.